Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade a mais uma aula da nossa disciplina Espiritismo 2. Nós estamos falando sobre a Umbanda, né? Essa é a introdução. Dando continuidade à aula anterior. Vamos lá. Por fim, os fundamentos ritualísticos ou divinos constituem a união precisa entre os essenciais e os templares, necessitando do conhecimento relativo a ambos para a execução de manipulação correta de seus ritos e cerimônias litúrgicas. Apresentam-se da seguinte maneira: todos os fundamentos referentes a iniciações e seu complexo sistema representado pela roda iniciática e simbolizado pelo planisfério do altar. Fundamentos referentes aos assentamentos orixás iniciados, sua simbologia e sua manipulação correta. As firmezas e os diversos trabalhos. Ebóis, né? Palavra que foi incluída dentro da Umbanda, tá? Os processos da natureza ritualística que constituem parte da sustentação da energia vital de um tempo, como os ritos sazonais, chama nova de Ogum no verão, queda das folhas de Ossan no outono, morte de Iroco no inverno, ressurreição do tempo na primavera, os amacios ou lavagem de cabeça, os ritos de passagem e purificação com as águas de Oxalá em setembro, muita coisa foi, né, entrando na Umbanda. Os ritos em honra aos ancestrais em novembro e os ritos de encerramento e abertura do ano. O simbolismo referente aos orixás e a manipulação de seus sistemas de forças. Cada uma dessas divisões possui seu fundamento particular e seu sistema de manipulação específico. Prescrevem seus processos rituais individuais, acompanhados por fórmulas místicas de evocação, imantação e sustentação de suas energias, liberando e fixando suas potencialidades de modo a se converterem em força constante. Segundo a mística de sua elaboração, perfazem um complexo sistema de códigos, fórmulas e regras de manipulação, perfeitamente harmonizados segundo suas frequências energéticas, as quais mantêm elos preciosos de equilíbrio com as vibrações primordiais em seus guias. As oferendas, enquanto fundamentos, são também denominadas ebóis, palavra de origem iorubá, traduzida precisamente o ato de ofertar. Ocorre que a palavra designa tanto as oferendas em si, quanto a totalidade dos trabalhos, ou firmezas, realizados pelas nações do candomblé, como Queto, Angola, Dagô, Efão, Fon, Gege e outros. Aspecto esse que, em razão do processo de desafricanização, deixou de ser utilizado e passou a designar tudo aquilo que fora considerado macumba. É a Umbanda que, desde o início, com seus dirigentes focados no processo de embranquecimento, depuração e na tentativa de ser aceita pelas demais filosofias, condena a palavra ebó, passa a se valer o termo oferenda, para designar tudo aquilo que era ofertado às divindades de seu novo panteão. Diga-se de passagem, advindo inteiramente no candomblé, faltando pouco para embranquecerem até os mesmos. É também a Umbanda quem cria e estende o complexo universo das oferendas aos seus caboclos, velhos e crianças, não deixando de mencionar a enorme confusão gerada quando a inserção dos Exus guias e suas linhagens, sendo os mesmos confundidos com o Exu Orixá e suas diferentes manifestações. Contrário ao seu componente, se supõe que não é de se acreditar totalmente ao candomblé a deturpação de inúmeros princípios e fundamentos ritualísticos que lhe foram tomados pela Umbanda e que necessitaram passar pelo seu processo de astralização e desafricanização. O padê, o farofa com dendê, ofertado unicamente em rituais específicos e reservado, foi profanizado e se tornou comida vulgar, endereçada aos Exus guias, ao Marafa, ardente. Substitui as bebidas ritualísticas
do antigo culto da Jurema, de elemento ativador e canalizador que era restrito ao culto de Exu Orixá. Passou a ser o agrado dos Exus, os quais foram tão erroneamente convertidos em beberrões. Desconhecendo o real significado do ofertado pelo Blair, a Umbanda, primeiras décadas, denegriu fundamentos milenares, lançou muita coisa ao descrédito, mistificou ensinamentos e colocou-se na posição de defensora e esclarecedora de toda a prática primitiva. As oferendas, outrora reservadas apenas às divindades, agora se estendem a um número que parece não ter fim de linhagens. Legiões e falantes, tudo perfeitamente carregado com o rótulo de perfeitamente aceito e desafricanizado. Hoje, a utilização do termo ebó faz saltar os olhos daqueles que desconhecem o seu significado, que é simplesmente aquele de oferenda. Mesmo os mediadores menos esclarecidos, quando diante dessa expressão arregalam os olhos, como se o assunto que se está tratando fosse algo perigoso e sinônimo de primitivismo. Misticamente, as oferendas constituem elos com um aspecto ancestral, ou primordial, onde o homem e a criação se afirmam como elementos indivisíveis. Deixa eu passar por aqui. Indivisíveis, pertencentes a uma só matriz de expressão, seja como forma de retribuição, de agradecimento, como elemento propiciatório, identificador ou simplesmente expressando o sentido de união e contato com as forças espirituais. As oferendas remeterão em seu significado ao retorno do ser de sua matriz ancestral, a matéria massa de origem, vinculada aos orixás, segundo a qual, esotericamente, cada filho fora constituído como uma parte desse axé propiciatório e expansivo, considerada a primeira prática ritualística da humanidade, em conjunto com a adoração do Sol, da Lua e das estrelas. As oferendas invocam as relações das primeiras culturas com os cultos agrícolas, vinculados à regeneração, não somente da terra e de toda a natureza, mas também do homem que participa efetivamente do drama cósmico da existência. Paramos aqui. Só uma pequena observação, tá? Sobre os ebós, que os ebós têm vários significados, tá? E esse termo oferenda, ela não é nem oriunda do próprio cristianismo, tá? Ela também vem de outras culturas, de outras religiões, de outras seitas, assim como querem definir, onde se tinha, inclusive na pré-história, tá? Aqui depois nós vamos falar sobre a antiguidade, né? No próximo, na continuidade do texto, mas lá na pré-história, a formação ainda dos povos super, super primitivos ainda, é no, como é que se diz, nos nômades ainda se formando, já existia oferendas, tá? E os dialetos também mudam o significado das coisas. Claro, quando a gente for fazer a parte em outra disciplina linguística, nós vamos estudar isso. Mas aqui no contexto é a ideia da Umbanda, como eu comecei, e atual, como está sendo utilizada e se formando, formada e se formando, ou se evoluindo, como queiram dizer alguns, tá bom? Então, dê o seu joinha, partilhe o vídeo, porque isso ajuda a divulgar o nosso canal, o nosso trabalho, tá bom? Até a próxima aula.